Glória a Deus, irmãos. Deus escolheu duas amigas essa manhã para estarem repartindo aqui com responsabilidade, no mesmo espírito, os frutos da justiça de Deus. A gente falou agora mesmo, às 9 horas da manhã, que fruto foi feito para a gente comer, não para enterrar. Semente é que é para enterrar, né, pastora? Então, nessa manhã a gente quer... Vou escrever na minha cabeceira. Um porta-retratinho. Fruto é para comer, semente é para semear. Então, tem que ter na nossa mão semente e fruto. Amém? Amém. E nesse espírito do fruto da justiça, nós escolhemos, e a gente já tem uns grupos de mulheres trabalhando com a carta de Filipenses essa semana, e Deus gerou no coração da pastora Lana, e como quando nós somos dois, é um sim e um amém, e Deus estabelece uma verdade, é por isso que nós estamos aqui essa manhã. Fala aí, pastora. Sim. E a gente entendendo esse privilégio, a gente também queria que fosse alguma coisa que a gente está vivenciando, né, meditando, não simplesmente entregar um estudo. Eu falei, Lala, você está comigo? Paulo Júnior falou assim, bem, você quer ministrar domingo? Eu falei, quero, se a Lala puder, eu vou, a gente vai. E essa semana, particularmente, a gente, estudando o primeiro capítulo de Filipenses, nós encontramos nós pontuamos três pilares, e simplesmente 11 versículos, que a gente queria repartir isso com vocês. Querida igreja, Jesus não nos enganou. É sabido de todo cristão, quando ele foi despedir de nós, ele diz, o mundo jaz no maligno, ponto. O nosso coração não pode estar sedimentado nas coisas desse mundo, ainda que a gente viva nesse mundo e tenhamos que viver de forma digna para glorificar o nome dele. Então, estou de frente aqui uma mulher que eu amo de paixão, doutora Daniela. Toda vez que eu encontro com a Dani, ela já fez mais um curso. Eu falo, não vai parar, não? Ela fala, não, pastora, porque eu quero entregar o melhor nessa terra para os meus pacientes. Não estou fazendo merchandising para a doutora Daniela. Estou aqui com a minha nora. Que mulher que gosta de curso. Estou aqui com meu filho, estou aqui com um monte de gente. Toda vez que eu encontro, que está servindo em algum segmento. O que você está fazendo? Acabei de chegar no curso. Eu até às vezes fico preocupada, é muito dinheiro que gasta em curso, muito tempo em curso. Mas aí eu descanso, porque eu vejo o resultado do fruto que eles têm entregado. E Deus tem sido glorificado. Mas uma coisa é fato, cada dia mais eu encontro e percebo essa realidade. A palavra de Deus diz que o amor está se por multiplicar. Amém. Por multiplicar, ou seja, está multiplicando. Se maldade já fosse uma coisa ruim e difícil de absorver, imagina ela multiplicada. E é sabido de cada cristão aqui, que por multiplicar a maldade no coração da humanidade, o amor está se esfriando de quase todos os corações. Então, quando você vê alguém com iniciativa de amor, corre para ser suporte na vida daquela pessoa. Porque a verdadeira religião é cuidar de órfãos e de viúva. Se você não tem feito isso, pergunta com Deus se a sua espiritualidade não está travada. Se tudo que você é, de tudo que você faz, de tudo que você experimenta, de conhecimento, de sabedoria, de conforto, de conteúdo nessa terra, não estiver desaguando em órfãos e viúvas, você tem que perguntar se você realmente encontrou com Jesus. Porque Jesus não gosta de conversar outro assunto que não seja cuidar de pessoas. Essa igreja é uma igreja muito privilegiada. São vários PGs de casais jovens, casais velhos, casais médios. Grupo de adolescentes. Irmãos, nós temos um grupo de adolescentes que está tendo problema porque as casas não cabem para receber. 120, 95, 110 adolescentes por semana. A dona da casa está ficando desesperada. Faz quanto, pastora, de cachorro quente? Falo, não sei. Mas faz o tanto que você dá conta, porque se precisar multiplicar, a gente ora e multiplica. Isso é a favor de Deus. Deus se movimentando numa região, no meio de um povo, trazendo o seu favor de libertação.
Então, você está numa comunidade muito engajada. Então, eu louvo a Deus porque eu creio que vocês têm entendido a verdade e vocês têm entendido o Evangelho. Porque quando você entende, isso não fica só para você. Você quer repartir. Você quer abrir sua casa, você quer abrir sua geladeira, você quer abrir o seu orçamento. Amém, meus irmãos? Então, pensando nisso, nessa manhã, a gente pontuou aqui, como eu já disse, a carta de Paulo, quando ele escreve a Filipenses, ele traduz nessa carta alguns pilares, e para mim a máxima desses pilares é a gratidão que ele tem. É porque nessa carta que você vai ouvir Paulo dizendo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos, olha a extensão de testemunho que Paulo nos dá nessa carta. E olha a chave da sabedoria que ele nos dá também. Gratidão é uma coisa aprendida, ela não é natural. Amém, meus irmãos? Nessa carta a gente vai ver Paulo falando do amor, esse amor fraternal, congregacional, que movimentado e exercido, a gente vai se fortalecendo uns aos outros, de sorte que de fé em fé a gente vai conquistando e estabelecendo aquilo que é da vontade dele. Amém, irmãos? Fala de uma coisa muito gostosa, que não é em toda a carta que Paulo escreve, que ele fala. Ele fala da alegria e da inteireza emocional que ele tem, da gratidão que ele tem por fazer parte daquele corpo que se reunia naquela primeira igreja da Europa, que se congregava ali em Filipe. Uma igreja, digo de passagem, que nasceu no coração de uma mulher chamada Lídia. Por isso que eu tive uma filha que eu quis batizar, homenagear essa Lídia bíblica. Tem uma filha que chama Lídia, aliás, ela está por aí, é a esposa do Renan. Lídia foi uma mulher que, quando Paulo encontrou com ela à beira do rio, que ela estava orando, que ela compreendeu esse convocamento, porque Lídia era temente, ela conhecia Deus, aquele Deus do Antigo Testamento, mas ela ainda não tinha tocado essa realidade espiritual de que em Cristo Jesus o muro já tinha sido quebrado, já não havia acepção de pessoas, que em Cristo Jesus a salvação era para todos. E ela entendeu isso, ela falou: então eu tenho que fazer isso chegar no mais longe possível. Primeira coisa que ela fez foi abrir a casa dela para hospedar Paulo e a comitiva dele até o dia que ele precisou. E dali para frente, a igreja entrou na Europa. E Roma pôde conhecer esse evangelho. E por isso que Paulo começou a ser perseguido. E por isso que Paulo morreu. Então, Paulo fala dessa inteireza, dessa amizade espiritual, que quando a gente encontra as pessoas que têm que têm um discernimento da palavra de Deus, nós nos tornamos uma família intencional, ativa, para a extensão desse reino, para o mesmo favor que você desfruta e eu desfruto, possa encontrar pessoas que ainda não estão desfrutando. Amém. E Paulo fala disso. Você já parou para pensar que talvez Paulo está nos dando a dica de que isso seria um segredo para a igreja sadia? Amém. Pessoas tão íntegras, que podiam ouvir o que ouvisse, que pudesse acolher a confissão de qualquer natureza, que aquilo não sairia daquele lugar que ele ouviu. Então Paulo pôde falar de fragilidades pessoais dele com aquele povo. Paulo pôde contar que fisicamente ele estava debilitado, mas isso não o impedia. Paulo pôde dizer: olha, eu amo tanto vocês, porque vocês me ajudaram financeiramente, sem eu ter que pedir. Era tamanha intimidade entre aquele povo, que eles não esperavam Paulo dizer: estou quebrado, não tenho o que comer, nós temos agora mais uma empreitada para tal lugar, e nós não sabemos como é que paga, porque, gente, aqui na terra não tem outro jeito. Tudo custa dinheiro. Dinheiro é uma coisa de Deus, santa. E Paulo tinha liberdade de falar isso com aqueles irmãos e não ter medo de ser mal interpretado. Eu quero dizer que muitas vezes eu fico angustiada e busco de Deus discernimento, se convém eu falar certas coisas daquilo que Deus tem nos dado como empreitada. Relatar uma experiência simples. Mamãezinha, a Bebelzinha, fica aqui, ó, com a Bebel, olha lá, a mamãe ali, ó.
Muitos de vocês é sabido que a gente tem nesse movimento que Paulo Júnior entende por os últimos anos da vida dele, estar em algumas bases físicas, casas para receber, para acolher, para dar treinamento, cuidar dos irmãos que estão feridos, e essas casas hoje é Goiânia, Brasília e Florianópolis. Eu confesso que muitas vezes eu tenho receio desses desafios financeiros, e vivencio eles às vezes sozinhos. E lá como mulher, às vezes frágil, fico lá em casa em oração, eu falo, Deus, é depois da manhã. Aí eu fico assim, como se Deus não soubesse, né? Que tolice minha. Mas todas as vezes que eu passo por essas limitações ainda, isso é uma limitação espiritual, gente. Você acha que Deus não sabe de tudo que eu preciso? Sabe. E às vezes Ele vai deixar até na véspera um negócio acontecer para a minha fé ser esticada. Mas eu não tenho vergonha de falar disso com Deus, mas às vezes eu fico um pouquinho constrangida de ligar para algum irmão, ou falar, irmão, olha que eu estou angustiado. Entende? Mas Paulo não. Ele tinha nesse lugar, nessa igreja, coragem de falar de tudo que estava com ele, porque ele era tão acolhido, ele tinha tanta maturidade naquele acolhimento, que ele falava. Né, Lala? Falava. É verdade. Outra coisa, finalizando, Lala vai pontuar aqui agora. Ele contou dos seus sacrifícios físicos, mas ele também, lá no final da carta, nos últimos versículos, ele vai pontuar os preceitos que ele entendia ser necessário, como eu entendo, porque eu li as cartas de Paulo e vi o que aquela igreja foi capaz de fazer depois que colocou em prática os preceitos que Paulo colocou para eles. E as coisas aconteceram. De que não adianta a gente só ouvir. Deus quer que a gente tenha um modo digno de andar segundo aquilo que a gente ouviu. E é sobre isso que a gente quer compartilhar. E nós vamos ler então agora o texto, né, Lala? Quer pontuar alguma coisa? Nós vamos ler Filipenses, aí a gente vai pontuar. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11. Só um minutinho, Lala. Eu quero ser obediente ao Espírito Santo. Na minha última vigília, eu tenho muito esse privilégio. O Espírito Santo me acomoda e eu vou para esse lugar e é sempre muito gostoso. Aí eu baixo uma playlist, pego alguns textos e vou para o meu escritório e entro ali e saio só quando Deus realmente eu me sinto que é aquilo ali, pronto, e acabou. Essa semana eu tive a oportunidade, nessa playlist, de escutar uma canção falou tão profundamente comigo, não pela letra em si, nem pelas proclamações, mas pelo ato profético que tem nessa canção. Porque no final dessa canção, é uma criança que termina cantando. Deus falou muito profundamente comigo. Essa obra que você pensa que faz parte, Lana, é minha. Não é sua. Você só teve o privilégio de participar. E eu te garanto que até a sua terceira geração, todos me glorificarão. Amém. Aí eu falei, então a minha linhagem está garantida. Porque se eu não der conta, em 3 gerações, com o Espírito Santo, de evangelizar a minha parentela, espera aí. E eu entrei num estado de gozo tão grande. Porque, irmãos, o mundo jaz do marido. Pais, não olhe para o mundo, olhe para o que Deus falou do seu filho. Olha o que Deus preparou para a sua família. É muito... Gente, os meus filhos são muito melhores que eu e o Paulo Júnior juntos. É muito além do que você pensou, do que você imaginou, do que você desejou. Fizeram e fazem coisas erradas como eu faço. Mas são muito melhores do que eu. Você põe aí 1 minutinho daquela... Presta atenção. Põe alto, eu gosto de muito alto. Minha história, e ela não tinha cor. Põe mais alto. A cruz foi o pincel autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito.
está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Amém, queridos. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, como os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu, assim, me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A gente queria repartir com vocês 3 palavras-chave desses versículos: gratidão, a favor e frutos de justiça. Por que gratidão? Porque gratidão é a base da vida do cristão. O cristão que teve um encontro genuíno com Deus, ele é grato porque ele sabe que aquele favor não foi merecido, que nunca foi por merecimento ou por alguma coisa que a gente fez. Foi voluntariamente que ele se entregou por mim e por você. A gratidão, eu li um trecho que eu queria compartilhar com os irmãos que fala assim: o segredo da alegria está escondido no cofre da gratidão. Se a gente tem um cofre, adianta ele ficar vazio? O cofre por si só não serve para nada. Mas se você tem um cofre, você quer colocar dentro dele tesouros. E os tesouros que a gente vai colocando dentro desse cofre, que é o cofre da gratidão, eles vão se revelar em testemunho de vida que vai ser repartido através de um fruto que Deus gerou, muitas vezes em dor. Irmãos, como a gente é raso e como nós somos infantilizados. E não somos capazes de repartir as nossas dores com os nossos irmãos, para consolar os que sofrem e para edificar a vida do reino de Deus. Uma vez a gente foi convidado para ir para Araxá, e no caminho, o Espírito Santo ministrou no meu coração: conta cada uma das feridas que eu abri na sua carne. Sabe, irmãos, feridas de esterilidade, feridas de adultério, feridas de dificuldade financeira, feridas de abandono, feridas de crise de identidade. Cada uma dessa que Deus permitiu não teria sentido se eu escondesse todas elas debaixo de um moletom fechado, até aqui em cima. Quando Jesus voltou, a gente compartilhou agora mais cedo, quando Jesus voltou em Atos dos Apóstolos, foi necessário que cada ferida estivesse aberta. Sabe para quê? Para Tomé enfiar o dedo lá e ver que era tudo de verdade. Sabe, meus irmãos, a gente está vivendo de máscaras. Nós estamos vivendo raso. Nós somos
pequenos, nós somos frágeis. E nós somos assim rasos nas relações com os nossos irmãos. Muitas vezes, quando a coisa aperta muito na minha casa, eu ligo e falo assim, pastora Lana, misericórdia. E ela me lembra quem eu sou em Cristo Jesus. Eu falo assim, eu estou chorando, mas eu não estou desesperado, mas estou quase. Mas calma. E ela fala para mim assim, calma, minha irmã, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Essa igreja nos ensina que gratidão e comunhão andam juntos. Se eu sou grato, eu tenho vários irmãos para repartir com ele a minha gratidão. Eu ando com pessoas em que eu sou consolada e consolo e reparto tudo aquilo que Deus tem trabalhado, e muitas vezes Deus não terminou. Mas o verso 6 fala que Ele é fiel para terminar a boa obra. Que Ele começou e muitas vezes a gente não crê porque a gente está andando pelo que vê. A gente não pode andar pelo que vê, porque o Evangelho de Deus não é pelo que vê. Paulo estava algemado quando ele escreveu para mim e para você. E ele não olhou para o que ele estava vivendo. Ele simplesmente creu num Deus que mudou a história dele, que depois de 2020 anos nós estamos aqui usufruindo daquele homem que não fugiu à responsabilidade de repartir os frutos da justiça que Deus, através de muita dor, gerou na vida dele. Não foi fácil para Paulo andar com Jesus. Da hora que ele resolveu andar com Jesus, parece que tudo ficou difícil. Mas engraçado que ele tinha alegria, e era em favor. Ele não olhava para ele, nem olhava para a dor dele, não olhava para o umbigo. Meu Deus, como é difícil nos dias de hoje as pessoas abrirem mão delas mesmas e olhar em favor. Quando a gente leu isso essa semana, que Deus ministrou no meu coração, em favor significa que é para o outro, não é para mim. Então, Paulo orava pelo outro, para o outro, em favor do outro. E muitas vezes eu estou gastando o meu tempo, os meus dons, os meus talentos em favor de mim mesmo. Eu só tenho olhos para mim, para a minha vida. Eu sou o centro do mundo. Não existe mais ídolos nessa geração. Existe um grande ídolo chamado egocentrismo. Eu sou o centro do mundo e o centro das atenções. Mas Paulo fala para a gente, não, é uma gratidão em favor do outro. É para a comunidade. A comunidade curava. A gente não pode andar sozinho, irmão. Eu sou um só com o Enzo, que é meu marido, nós somos um só corpo. Mas eu preciso da pastora Lana e do pastor Paulo Júnior para ministrar na nossa vida. Eu e eles somos um. E a Bíblia diz que é um sim, um amém. Eu preciso do amém da Lana. Por isso a gente anda de multidão. Esses dias me pediram para colocar uma foto sozinha no meu Instagram, não consegui achar. Não tenho foto sozinha. Eu só tenho foto com muitas pessoas. Normalmente é 3 ou 4. Então, eu tenho uma dificuldade, mas eu amo andar com pessoas, eu amo pessoas. E sabia que na língua portuguesa não existe um adjetivo para quem ama pessoas? Existe para quem não ama, é gentófilo. Mas para quem ama não existe o adjetivo. Mas eu amo andar com pessoas. E nós, como cristãos, devemos andar, amar andar com pessoas. Amar repartir. Aquele dia que você fez tudo errado, porque nós somos pecadores frágeis, fracos. A nossa carne é caída. É caída. Deixa eu contar a peculiaridade aqui da nossa relação. Está aqui 2 mulheres muito fortes. Da mesma sorte que ela lá liga para mim, às vezes, falando, tá difícil. Às vezes pontua alguma outra coisa, eu começo a lembrar ela quem ela é, aí eu começo assim, ô Lala, para aí. Aqui também não está fácil não, irmã, deixa eu pegar na sua mão. Espera aí, Lala, deixa eu pegar na sua mão, vou correr junto, nós temos que correr. Vamos movimentar, não deixa sem pegar nós não, porque senão vai paralisar nós. E aí, a Lala tem uma prática que eu adoro. Sabe aquelas emoji que chama? Aqueles bichinhos que você põe? É emoji? Figurinha. Aí ela fala, pera aí, pastor. Aí ela manda a figurinha no WhatsApp, eu começo a rir, ela ri de lá e tá. E aí a gente vai lembrar que nesse mundo teremos tribulações. Nesse mundo é o lugar de encontrar gente difícil. Nesse mundo é o lugar de encontrar gente fácil. Nesse mundo é o lugar de ter, nesse mundo é o lugar de perder.
meu sábio sogro, uma vez eu cheguei lá na casa dele, bem no comecinho do nosso casamento, paguei um consórcio, eu comecei a pagar esse consórcio antes de casar, terminei de pagar casado, tirei meu carro zerinho, nossa, carro bonito, foi, pá, bati o carro. Cheguei lá na casa do meu sogro, indo para lá, arrasada. O que foi? Bati meu carro, meu sogro. Estou tão triste. Tinha seguro? Aí, não. Tinha, não. Aí ele olhou assim para mim, vem cá, minha nora. Dê graças a Deus que você teve um carro para bater. Só bate carro quem tem carro. Só bate carro quem tem carro. E aí ele foi com a filosofia dele, Paulo, que é bem parecido com o Paulo Júnior, vem cá, não. Agora mesmo a gente arruma esse carro. Mas eu quero te lembrar que você já conseguiu comprar um carro. Eu comecei a rir, falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou rir. Meu sogro tem total razão, eu não tinha esse carro, eu não nasci, eu não estou grudada nesse carro, esse carro só faz parte. E assim, aqui é o lugar de bater carro, ser roubado, ser traído. Por que a gente está gastando tempo das nossas emoções com essas coisas? Por que Lalá está dizendo aqui que Paulo, ele pontua em Filipenses o seguinte, eu aprendi, é aqui preso que eu estou na cadeia, que eu vou gastar meu tempo para ensinar para vocês aquilo que eu já percebi de que faz diferença de conhecer o Evangelho. Eu conheci a Cristo, eu sou de Cristo, por Cristo e para Cristo. E a minha vida tem sentido e significado quando eu encontro o outro, quando eu sirvo o outro. É verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem? Seu Filho único. Amém, irmãos? Amém. E nesse sentido, então, a gente vai fazendo esses exercícios espirituais. O Lugar Mais Seguro da Terra é um livro. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Pouquíssimos. Aliás, a gente queria dar esse devocionário aqui, que a gente comprou para o final do ano, para quem ainda não pegou, e agora eu estou te dando uma indicação bíblica, literária. O Lugar Mais Seguro da Terra. Esse autor vai dizer e descortinar para nós, na prática, aquilo que Paulo está dizendo aqui e que Lalá começou a dizer. Homens espirituais desenvolvem amizades espirituais. Amém. Homens e mulheres espirituais gastam tempo, se dedicam a construir esse lugar espiritual aqui na terra, para sermos fortalecidos, para sermos esticados, para sermos animados, para fazer o quê? Cumprir o propósito com que Ele te fez. Amém. Meu irmão, só quero te lembrar, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre toda a face da terra. E Deus falou assim, quero me fazer conhecido. Vou fazer a lana. Quando eu era criança na fé, eu me achava quando eu falava isso para as pessoas. Hoje que eu cresci um pouquinho, eu tenho temor de falar isso. De não ser propaganda enganosa. De não traduzir o que Deus não quer que eu traduza. Irmãos, Deus tem nos dado dons, talentos, ferramentas para mudar a sorte das pessoas dessa terra. Porque Paulo fala nessa carta, para mim morrer seria muito melhor, porque eu ia encontrar com Jesus, eu ia descansar dessa canseira, mas você quer saber de uma coisa? Ele fala isso para Filipenses. Eu estou convencido que não é ainda a hora. Eu ainda vou ter que ficar aqui com vocês, eu ainda vou ter que fazer mais para o Senhor. Então, já que é assim, vamos fazer. É verdade. A gente é produtivo em todos os lugares. A gente tem que produzir frutos. Estava compartilhando essa semana que uma vez uma mocinha chegou na minha casa para orar. E ela falou assim, você importa de me batizar? Eu falei, Paulo Júnior está viajando, quando ele chegar te batiza. Ela falou assim, não, eu queria que você batizasse junto com o Paulo Júnior. Eu falei, então tá bom, quando ele chegar, eu e ele
peço para ele, te batizo. Ela falou, não, você não entendeu, eu quero que você me batize agora. E eu era assim, bem novinha na fé. Falei, mas não tem ninguém aqui, só tinha a Rebeca com 5 aninhos e uma filha da vizinha com mais 5 anos. Falei, vocês duas sentam aqui na frente, mamãe vai batizar a tia. Peguei uma água e tal. Falei assim, como é que será, né? Na época de Jesus, eu pegava e batizava. E eu fui, batizei aquela menina, ela me pediu, e 2 dias depois ela me ligou e falou assim, preciso te contar o que aconteceu. Eu subi na janela. Eu lembro. E eu pensei de pular. E deixar meus 3 filhos, porque meu ex-marido ia cuidar daquelas crianças. Mas na hora que eu subi na janela, uma voz me chamou e falou assim, não pula, porque eu estou aqui. Meus irmãos, nós somos produtivos a todo tempo, porque Deus te fez e me fez com propósito. Fez cada um de nós para darmos frutos, dentro do elevador, na porta, do lado, no carro, no posto de gasolina, entrando na igreja, olhando para uma criança, em todos os lugares. Nós temos que estar na comunhão e produtivos e na responsabilidade, porque Paulo entendeu assim, eu queria ir, mas como eu estou aqui, enquanto eu tiver você produtivo. Enquanto eu tiver você produtivo. De algema, você produtivo, vou escrever. E ele doente, produtivo. E ele não olhou para a circunstância, mas nós estamos muito preocupados com a circunstância, nós precisamos ser libertos. Eu anotei uma outra coisa que eu queria falar aqui sobre o eu moderno. Nesse mundo nosso aqui, o eu é o ídolo que nós temos. As pessoas querem relações profundas e significativas, mas se fecham no egocentrismo quase absoluto e, consequentemente, vivem um vazio, a apatia e a depressão. Sabe por que a gente se entristece e vai para esse lugar? Porque a gente não tem uma vida de comunhão. Se você não tem, está esperando ficar pronto para ir, te falar, você não precisa ir pronto. Eu fui para a igreja fumando, bebendo, mascando chiclete para ninguém sentir o cheiro. Não esperei ficar pronta, eu fui. Vai para um pequeno grupo, bate no ombro de alguém aqui que você nunca viu, fala assim, onde você vai durante a semana? Aqui no domingo a gente reparte a palavra, mas repartir seus problemas, suas lutas, seus desafios, você vai repartir num pequeno grupo. Seja ele de mulheres, de casais, de jovens, de adolescentes, de separados, de solteiros, não interessa, de viúvas, não interessa. Existe um lugar, como Paulo tinha, de comunhão com os irmãos, onde você vai repartir, e esses frutos de tudo que você passou, seja bom, ruim, que ele esteja no processo, que ele já tenha terminado, vai servir de alguma coisa, porque Deus planejou que você tivesse em 2023, morando em Goiânia, nesse local, ouvindo essa palavra, para que isso faça sentido para a sua vida, amém? Amém. Era isso que eu queria repartir. Isso. Entendendo que Paulo só conseguiu essa condição, meus irmãos. Quem foi Paulo? Um homem letrado, culto, de muita sabedoria terrena, um homem que tinha um posicionamento político importante, relevante nos dias dele, e que acreditava firmemente que os cristãos estavam confundindo ou estava trazendo desordem para aquele conhecimento que havia até aquele momento. Ele era um perseguidor de Cristo. Muitas vezes a gente se torna perseguidores de Cristo, com atitudes, ações, pensamentos, estrutura, modo de vida. E Paulo, então, teve aquela experiência com aquela grande luz, aquela mudança de entendimento radical, ficou cego, voltou a ver. Então, Paulo agora se dedica a fazer aquilo que eu queria que cada um, nesse primeiro dia de semana, lembrasse desse convite específico que Cristo Jesus fez a cada um de nós. E se porventura você vai ouvir a primeira vez esse convite de forma espiritual, que você não saia desse lugar sem se posicionar como Paulo se posicionou, como eu me posicionei, como todos nós temos nos posicionado em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus orou por nós. Eu já cataloguei 33 orações que Jesus fez por nós, e meditando sobre cada uma delas. Mas gosto muito de ser lembrada e lembrar aos irmãos que Jesus orou por nós, dizendo: Pai, aonde eu estiver, eu quero que a Lana e o meu povo estejam comigo. Assim como eu sou um com o Senhor, eu quero que eles sejam um com o Senhor.
E Jesus orou por nós de sorte que nós pudéssemos ter condições de resistir à mente desse presente século. Paulo foi um homem que falou muito de mentes de presente século. Cada século, cada tempo, Satanás levanta algum pensamento, alguma estrutura, alguma forma de pensar, alguma forma de subjugar a humanidade, para que a gente se torne escravo de pensamentos, ideologias e forma regras para ser o povo mais feliz da terra. Nunca seremos. Só tem um jeito de a gente experimentar felicidade. Se a gente experimentar a paz primeiro. Não tem jeito de você experimentar a felicidade se você não experimentar a paz primeiro. É verdade. E Jesus não só orou, mas Jesus fez vários convites a nós. E um deles mudou a minha sorte. Vinde a mim, Lana. Você está tão cansada. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nossos jovens, nossas famílias, nossos homens, nossas mulheres estão sobre um jugo pesado. Esses dias eu estava falando lá em casa com as minhas meninas. Elas fazem parte de uma geração de que ser mãe é a coisa pior que uma pessoa pode ser qualificada. Você só faz isso? Você só cuida de menino? Irmãs, nós fazemos tudo isso, cuidar de meninos. E se Deus te permitir outra coisa, faça. Não perca seu tempo com coisas que não traz relevância para a sua vida. Se dedique a cuidar de pessoas, família, filhos, marido, irmãos, primos. Seja eles agradáveis ou desagradáveis. Então, nesse convite, Jesus fala, vem. O primeiro movimento que Jesus espera de mim sempre é vir. Se eu preciso converter em alguma área da minha vida, ele continua dizendo, vem, Lana, vem perto de mim que eu vou te converter. Porque perto de mim, quem sabe você vai descobrir que você tem que trocar esse fardo aí que você está carregando, que ele não é meu. Você se enfiou nisso porque você quis. Tolice sua, falta de sabedoria. Mas o mais libertador desse convite ainda está por ser dito. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. Não sei quanto tempo você vai viver, nem eu. Mas o tempo que eu viver, eu quero aprender. Ser manso e humilde de coração. Porque eu não quero experimentar outra coisa, outro sentimento que não seja aquilo que Jesus conclui dizendo nesse versículo. E achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, uma boa sessão de massagem é tão gostoso. Um bom filme é tão bom. Um bom livro é tão bom. Uma boa música cantada é tão bom. Mas isso não vai conseguir encher você dessa paz. Músicos talentosos se matam se drogando. Homens milionários pulam das janelas. Mulheres cheias de beleza são abandonadas. Gente, quando eu penso com a Gisele Bündchen, foi trocada. O que sobra para uma mortal? O que sobra para uma mortal? Mulheres belas são trocadas. Porque tudo isso é uma fome que só Jesus pode saciar, preencher. Essas pessoas e esses homens, nós só fazemos isso quando a gente não está pleno dessa paz. Quando a gente não troca esse jugo. E nessa manhã, o Senhor Jesus está dizendo, vinde, troca, aprenda. Eu quero orar por cada um de nós agora. Te dar alguns minutinhos aí, ou segundinhos. Você e o Espírito Santo.
Quem sabe você vai fazer uma oração agora dizendo: está aqui, não quero mais, esse fardo não me pertence. Quero aprender. Doce Espírito Santo, vem. Doce Espírito Santo. Parece que não tem nada a ver o que eu vou falar com vocês. Repartir uma experiência doméstica nossa. Mas tem tudo a ver. Um dia minha querida filha Sara chegou para o Paulo Júnior. Ela devia ter uns 8 anos de idade. Ela disse, o olhinho dela contava para a gente. Ela estava enamorada, apaixonada por um menino na escola. E ela disse, papai, posso namorar? E eu falei, agora eu quero ver o que o PJ vai falar. O PJ disse, pode, minha filha. Eu lembro que ele adocicou a voz para responder. Pode, minha filha. É tudo que o papai sonha para você. Que você namore pessoas que desperte sentimentos bons. Papai, eu posso namorar? Pode, minha filha. E eu e a sua mãe vamos estar aqui para te ajudar a você a aprender a discernir o tempo e a forma para esse namoro. Deus está esperando pessoas assim na terra. Que ouça os sonhos, que ouça os seus desejos, que ouça os seus planos e não destrua. Mas que eles possam ser acolhidos, validados, e agora em amizade a gente vai buscar a direção, o tempo e a forma para essas coisas. Amém? Quem sabe Deus não quer que você seja essa igreja lá no seu condomínio, que você não seja essa igreja lá no seu trabalho, que você não seja essa igreja lá no seu ciclo social. Tem muita gente lá querendo namorar, tem muita gente lá apaixonada por o que não precisa, precisando da sua sabedoria, da sua direção, do seu acolhimento. Igreja do Senhor Jesus, comece essa semana se engajando em amar pessoas, cuidar de pessoas, porque Cristo Jesus repreendeu Pedro dizendo, Pedro, você vai me negar 3 vezes, e 3 vezes que Jesus deu a oportunidade de Pedro ser esse acolhimento na vida de 3 pessoas, ele negou. A primeira foi uma serva, e ele disse, não sei do que você está falando. Irmãs, nós sabemos sobre todas as coisas se a gente se dedicar a essa palavra. Essa palavra tem resposta para projeto financeiro, social, casamento, solidão, gente que está órfã, gente que está com câncer, gente que curou de câncer, gente que não foi curar de câncer, gente que vai morrer, gente que não vai morrer por enquanto. Tudo está aqui. Pedro um dia disse, Jesus muito nervoso com esse mesmo Pedro que só negava, ele disse assim para Jesus, Senhor, eu não vou te negar mais não. Vai não, Pedro? Vai não. Então eu vou te falar uma coisa, deixa eu resumir essa conversa aqui. Você não quer mais me negar? Corre para apacentar minhas ovelhas. Corre para apacentar as minhas ovelhas. Só tem um jeito de eu e você desfrutarmos desse centro do desejo de Jesus. Cuidados por Ele, cuidando de outros. Amém? Então também agora eu quero que você feche seus olhos e lembre, o Espírito Santo vai colocar um amigo na sua memória agora, para você cuidar dele nessa semana, ou um parente, ou alguém. Não gaste durante essa semana todas essas horas que você tem nessa semana, cuidando só de você, dos seus projetos e dos seus sonhos.